Amanhã eu vou para a igreja, mas depois da manhã eu não vou. Depois da manhã não. Aí depois quer milagre. Sendo que a presença de Deus é renúncia. Peço à igreja, por gentileza, que abra a Bíblia no segundo livro de Reis. Capítulo 2, a partir do versículo 9. Amém? Vou estar ali já também, né? Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me, o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Versículo 10. E disse: Coisa dura me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Bendito és tu, ó Deus. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos. Fale a tua igreja, fale conosco. No nome de Jesus, e todos digam amém. Poder assentar. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estavam presentes, cultuando ao Senhor. Sabe que as nossas vidas estão na mão de Deus, fique tranquilo, porque o nosso Deus é o Deus que nos trouxe, é o nosso Deus também é o Deus que nos levará em paz. A Ele toda a glória, toda a honra, né? Isso é importante, nós estarmos aqui com o coração aberto para poder receber da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a palavra devocional dessa noite também. Eu creio que essa palavra vai um pouco corroborar, né? Fazer uma conexão, porque Pedro foi ousado. Mas Pedro olhou para o mar, mas ele iniciou. Não é verdade? Ali mostra a fragilidade humana, mas também mostra aquele que tem fé, ele rompe, coragem de querer ver algo diferente da parte de Deus. Eu quero ministrar sobre isso aqui para a nossa vida nessa noite. Bem, é verdade, irmãos, que às vezes tem pessoas até que me tomam como exagerado nas questões espirituais, sobrenaturais, mas eu creio que eu não sou não, irmãos. Porque eu creio no poder de Deus, eu creio no sobrenatural de Deus. Eu também acredito que a gente não serve a um Deus morto. O nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus todo. A Bíblia fala que Ele é todo poderoso. Né? É imensurável o poder desse Deus da qual nós estamos aqui cultuando nessa noite. E tem coisas que para acontecer é necessário mergulhar. Tem coisas que para a gente ver de Deus, a gente tem que sair da nossa caixinha de fósforo. A gente não pode também querer colocar Deus numa caixinha de fósforo. A gente não pode limitar a Deus as nossas lógicas e as nossas razões humanas. Eu creio que o próprio Deus se entristece disso. Quando nós fazemos igual os fariseus, que eram hipócritas, que achavam que Deus tinha que fazer da maneira que eles achavam que tinha que fazer. Sendo que o nosso Deus é muito mais poderoso do que isso. A soberania de Deus, ela é imensurável. Deus faz do jeito que quer, do jeito que
que lhe apraz, louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes é mais fácil a gente abraçar o negativo do que abraçar o poder de Deus. É mais fácil a gente ouvir de alguém dizer, para que isso? Ontem foi falado aqui sobre clamor. Clamor, o camarada que gritou, meu irmão. Ele gritou ao ponto de incomodar uma multidão. Mas ele não calou a boca dele não, ele continuou gritando ainda que a multidão mandasse ele calar a boca. Mas por que ele gritou? Porque ele queria ver o sobrenatural de Deus. E às vezes nós, para vermos o sobrenatural de Deus, temos que sair do nosso salto. Temos que conhecer o caminho da humilhação. Temos que parar. A gente nem parece um povo pentecostal. Às vezes, pastor, todo culto tem que... Para Deus, todo culto tem que ser sobrenatural mesmo. Porque a gente adora um Deus poderoso. Às vezes a gente pensa, por que quer fazer? Não é porque quer fazer movimento. É porque o Deus que nós servimos é um Deus de unção, de poder e de glória. Às vezes eu penso se eu estou no lugar errado, ou se eu estou, não sei o que, às vezes eu penso, Deus, o que eu estou fazendo? Porque tem coisa que a gente não consegue se conformar, irmão. Às vezes a gente está mais morto do que está pulando lá fora. Porque quem está pulando lá fora investiu um ano todo 2 mil, 3 mil reais num bate-bola, investiu 4 mil reais num samba enredo, aleluia, numa fantasia, e eles estão lá até agora. Muitos deles ainda nem chegaram em casa, eles querem extravagar tudo. E às vezes quando nós entramos dentro da casa do Senhor, já entramos com vontade de sair. E queremos o sobrenatural de Deus. Tudo é ética. Escolhemos como queremos adorar a Deus. Amanhã eu vou para a igreja, mas depois da manhã eu não vou. Depois da manhã não. Aí depois quer milagre. Sendo que a presença de Deus é renúncia. Às vezes temos que renunciar, dói. Dói dizer não para nós mesmos, dói. Mas quando nós conseguimos fazer isso, nós rompemos uma barreira no mundo espiritual. E portas poderosas se abrem para nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender... E a primeira coisa que nós precisamos mensurar de uma forma responsável, de uma forma equilibrada, é que nós não fomos chamados por pastor, nós não fomos chamados por homem, nós fomos chamados por Deus. Não foi Elias que queria chamar Eliseu. Foi o próprio Deus que falou: Elias, eu quero que você unge Eliseu para o seu lugar. Não foi Elias que queria chamar Eliseu. Agora, se você não acredita que o poder de Deus de forma sobrenatural possa se manifestar na tua vida, é porque você não acredita que foi Deus que te chamou. Mas se você crê que foi Deus que te chamou, é hora de romper para você ver o sobrenatural de Deus. O que é que Deus mandou Elias fazer? Unge o rei, unge outro rei e unge a Eliseu. Para quê, Senhor? Mas Eliseu por quê? Eliseu não é rei? Não. Eliseu não é não, mas ele vai ser profeta no seu lugar. Não foi a escolha de Elias, foi escolha de Deus. Sabe o que me faz romper? Sabe o que me faz? Não estou tocando trompeta não, mas daqui a pouco estou lá no Horebe. Eu pensei que amanhã ia ficar em casa, mas o meu telefone está aqui, ó. Veio a mensagem, é cliente, porque amanhã eles não iam trabalhar, mas eles resolveram trabalhar. Parece que
o Ceasa abriu, eles vão abrir o hortifruti. Ele, locutor, tu tá livre amanhã? Eu já estou com o horário marcado hoje, a noite toda. Eu estou livre, que eu estou precisando de din-dinho. Mas peraí, pastor, mas amanhã você não vai trabalhar, tu vai passar a noite no Horebe? Pois quando eu estava no mundo, esta hora, eu estava fantasiado com uma garrafa de Red Label na mão, doidão. E no outro dia, eu ia trabalhar cheio de ressaca, porque agora para buscar poder, eu vou ter que inventar desculpa. Não, eu vou passar a noite no monte, amanhã eu vou trabalhar e eu vou ver o sobrenatural de Deus na minha vida. Porque foi Deus que me chamou. Quem tem certeza que foi chamado por Deus? O nosso evangelista aqui deu um exemplo agora. Que a mãe dele ficava, coitada, assustada a noite toda, querendo dormir. Onde é que estava ele? No carnaval. Oh. Eu não estou dizendo isso para me gabar, não. Eu estou dizendo aqui, mediante ao que Eliseu viveu. E é o que você também tem que viver. Desculpe se é duro o que eu vou falar agora, mas eu falo debaixo de uma autoridade. Chegou a hora de largar essa muleta espiritual e começar a andar com as suas próprias pernas, para você ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Elias, unge Eliseu. Elias ungiu Eliseu, igreja? Elias não ungiu Eliseu, não. Elias não ungiu Eliseu, não. Elias jogou a capa. O que é ungir? Ungir, naquela época, era os profetas, os profetas ou os sacerdotes pegavam um chifre de animal, porque naquela época os óleos da unção, eles eram colocados em um recipiente feito de chifre de animal. Se lembra de Samuel? Porque na tradução original, não tá vasilha, não está botija, é chifre. Quem tem uma Bíblia mais antiga vai ver. Samuel, pega o chifre, enche de azeite e vai para a casa de Jessé, porque lá você vai ungir um rei para mim. Então o ato de ungir era os profetas pegarem o chifre cheio de azeite e derramar sobre a cabeça daquele da qual Deus escolheu. E até hoje não é feito assim. Quando é consagrado a pastor, quando é consagrado a evangelista, não recebe o óleo. Esse é o ato de ungir. Mas o texto vai dizer que Elias não ungiu, Elias só jogou a capa. Mas Eliseu entendeu que não foi uma pessoa qualquer que jogou a capa nele. Eliseu entendeu que quem jogou a capa nele foi o maior profeta, o único profeta que existia na época, que era Elias. E ele entendeu que não era Elias que estava chamando ele, mas que era Deus que estava chamando ele para uma obra. Oh, aleluia! E qual é a primeira coisa que eu vou falar aqui que Eliseu fez? Eliseu se desprendeu. Eliseu entendeu a chamada dele e se desprendeu. Opa, porque ele trabalhava na 10ª junta de bois dos seus pais. Era uma herança dele. Mas ele entendeu que Deus tinha chamado ele. E ele entendeu que naquele momento aquelas juntas de boi ia atrapalhar a chamada dele. Deixa quando é. Mas às vezes o nosso problema é que nós colocamos as coisas materiais na frente das espirituais, achando que é mais prioridade, porque as coisas materiais nós vemos e as espirituais nós não vemos. Mas eu tenho uma palavra para te dizer: as materiais só se sustentam por causa das espirituais. Primeiro acontece no mundo invisível, para depois refletir no mundo material. Ô pastor, tem que largar tudo? Não, não tem que largar tudo não. Mas você tem um freio, ó, para você saber discernir a hora que você tem que parar para buscar o Senhor. Unção não está limitada para pastor. Unção não está limitada para quem está aqui em cima. A unção está liberada para quem quer buscar ao Senhor. Cadê você? Você está aqui nessa noite? Vou fazer um churrasco. Fez churrasco.
matou os bois, quebrou a carroça, queimou tudo, matou os bois. Agora eu estou livre. Tem pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus, mas não querem buscar, não querem mergulhar, não querem abrir mão de prazeres. Louvado seja o nome do Eterno. Do que nasce, do que reace que ele mal acandaça. E que só quem vive na terra acha que quem está buscando as coisas do céu é fanático, é exagerado, é maluco. Mas não é não, irmão. Ele está numa conexão com o Espírito Santo de Deus. Tem alguém aqui conectado com ele nessa noite? E é coisa de doido mesmo. Hoje, o presbítero Marcos falou um negócio interessante para mim. Hoje a gente estava resolvendo as coisas para você, Alex. Os camaradas acham que coragem é eles portar arma. Não, coragem é ser crente. Ser crente não é para qualquer um, não. E é verdade, irmão. Ser crente, realmente, todos são chamados. Mas não é para qualquer um. Porque no mundo a gente briga com o que a gente está vendo. Mas o crente, a briga dele é com alguém invisível. Eu quero e assim levar-se que ele é mal do que nas palavras. Aleluia. No mundo, o corajoso é aquele que bate de frente, mas para o crente o corajoso é aquele que se cala e se humilha diante de uma afronta. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui, irmão? Cadê você? Cadê os crentes aqui nessa noite? Cadê você, crente, que gosta de dar glória misturado com aleluia? Cadê você que gosta de adorar? Cadê você que gosta de buscar a presença de Deus? Elias não ficava pegando na mão de Eliseu para buscar, não. Ele não ficava assim, não, porque tem crente que hoje tem que estar assim, ó. Vamos buscar, vamos para o monte, vamos orar, vamos jejuar, se não fizer isso, não vai. Tem que ficar pegando a mãozinha toda hora. Elias mandou, Eliseu, eu tenho que ir lá em Betel, tá? Fica aí que eu vou lá em Betel. Opa, eu vou perder essa oportunidade nada. Vive o Senhor a tua alma. Aonde tu for, eu vou, filho. E olha que as viagens naquela época ainda não era boa não, tá? Porque a gente está falando do Antigo Testamento. Só melhorou as viagens no Novo Testamento quando Roma estava no poder. Porque foi Roma que começou a trazer tecnologia e encurtar uma cidade da outra para poder facilitar as viagens. Mas naquela época era pedra, era deserto, era 3 dias caminhando até chegar a um determinado local. Quem já quer ver? Quem já estudou geografia bíblica aqui? Quem já teve o trabalho, não precisa responder não. Quem já teve o trabalho aqui, ó. Coisa simples, ó. Quem já teve o trabalho de uma hora qualquer, pegar esses mapas, toda a Bíblia tem, e olhar esses mapas, quando a gente para um pouquinho, larga a Netflix, larga a Amazon, larga aí, larga tudo, e para estudar um pouquinho, a gente vai ver como eram as coisas de Deus naquela época. Daqui atrás está tudo aqui para nós. Vai ver como é que eram as viagens. Sacrificadas. Era sacrifício. Mas a cada passo que Eliseu dava, a unção ia, aleluia. Porque nenhum sacrifício para Deus é em vão. Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Eu vou para Betel. Vive o Senhor, eu vou contigo. Diga comigo, Betel. Está fraco. Betel. Betel, casa de Deus.
Você não está numa casa qualquer, não. Me ajuda a pregar, irmão, para você não ficar querendo me bater. Olha para o teu irmão e fala assim: você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus, lugar de unção, lugar de graça, lugar de poder, lugar da presença, lugar de temor, aleluia, lugar de reverência, aleluia, lugar de continência, aleluia, lugar de ligação. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar de dar glória, lugar de dar aleluia. Quando não é querendo incentivar, não. Aqui é um bom ambiente propício para a gente glorificar, magnificar a presença do Senhor. Eu não sei se você acredita, mas eu creio fielmente que tem um anjo na ponta daquela rua até a outra ponta da rua, porque aonde a igreja está, Deus dispensa os seus anjos para proteger. Deixa. Eu quero assim levar a candaça. Casa de Deus, casa de reverência. Diga comigo, reverência. Som. Agora está começando a acabar. Tire a sandália dos pés quando entrares na casa do Senhor. Reverência. Vá no fórum de qualquer maneira. Entra no fórum de qualquer maneira. Não. Entra, igreja, no fórum de qualquer maneira. Entra não, filho. A gente respeita mais, às vezes o tema é mais um homem do que a Deus. Isso aqui é Betel. Isso é a casa do Deus que te livra. Isso é a casa do Deus que te guarda. Oh, meu Deus. Como é que é aquele cuidado? Como é que é aquele louvor? Entra com cuidado na casa do Senhor. Na porta tem um anjo e ele é fiscalizador. Às vezes hoje em dia, né, tem uma galera, graças a Deus, né, a galera que entra na casa do Senhor. Pensa que está entrando no baile, né? Antigamente a gente ajoelhava, orava, né? Quando chegar, graças a Deus que aqui tem, né? Mas tem lugar que a pessoa já chega aqui, ó. Já chega aqui. Eu posso fazer que eu estou virado para lá, não está ninguém vendo. Falei, meu Deus. Aí que é unção. Aí que é poder. Dorme, no jejua, no busca, no ora em casa. O presbítero Marcos foi limpar as cadeiras aí embaixo. As irmãs que limpam sofrem, né? O presbítero Marcos foi passar verniz nas cadeiras aí, cheio de chiclete agarrado debaixo das cadeiras, irmão. Meu Deus! Isso aqui é a casa de Deus, não é a nossa casa, não é a casa do Pai. Mas como é que Deus desce para dar vitória? Como é que Deus desce para movimentar os vasos? Como é que foi? Meu Deus, eu não aguento do Senhor. Pai, eu estava aqui hoje, eu estava aqui a tarde toda, eu estava brigando com o anjo. Senhor, me dá uma palavra maravilhosa. Eu preciso de uma palavra e eu estou buscando. Aí eu falei, Senhor, aí eu fui numa palavra ali, eu fui na outra lá, eu fui no vaso de olheiro. Eu fui, meu Deus, eu quero uma palavra. Eu preciso de uma palavra e Deus está me dando a palavra. Meu Deus, eu não quero pregar, mas quem manda na boca do vaso não é o vaso, é o olheiro. Prega a minha palavra. Eu quero sacudir a minha igreja com poder e com glória. Eu quero usar a minha igreja, mas nós temos que fazer a nossa parte. O Senhor nos diz. Temos que entender que nós somos ferramentas de Deus, nós somos instrumentos do Senhor. Tem alguém aqui que às vezes a palavra, ele está triste demais, a palavra, você prega a palavra e até ouve, mas tem vezes que Deus quer te usar para tu colocar a mão no ombro de alguém e dizer, assim te diz o Senhor. Ou será que ninguém crê em profecia aqui? Cadê o crente que crê no dom de profecia aqui, irmãos?
Do que tem hora que Deus quer te levantar na igreja e dizer: olha, eu tive uma visão, eu vi uma serpente, eu vi não sei o que, mas que você tem que ser usado pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que sem profecia a igreja se corrompe. Por que Salomão se corrompeu? Porque ele pegou os sacerdotes todos da casa do Senhor e botou lá em Anatote. Lê a Bíblia. Ele ficou tão sábio, falando: não quero sacerdote por aqui não, ali. Se aproveitou de uma situação e arrancou todos os sacerdotes e colocou tudo em Anatote. Mas não adianta não, irmão, porque quando Deus quer usar, Deus usa. Porque a Bíblia vai falar em Jeremias, que Jeremias ele vem de Anatote. Aleluia. Não adianta, irmão. Podem tentar calar a boca do profeta, mas Deus sempre vai levantar. Tem profeta aqui nesta noite. Adora Ele. Você é um instrumento de Deus. Tem momentos e momentos na nossa vida. Tem momentos que o profeta que fez descer fogo cair do céu entrou na caverna porque queria a morte. E isso é normal. Mas tem gente que nem passa a luta, irmão. Deus está me dando. Tem gente que nem passa a luta. E está nem luta, nem a luta que ele passa é uma unha encravada. Que é só ir na Maevna, que a Maevna já dá um jeito já, irmão. Não é não? Eu estou falando de luta. Decepções, a gente sofre. Eu não estou aqui robotizando, mas eu estou falando aqui de poder e de unção. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Você é especial para Deus. Ele foi lá para Betel. Som. Ó, som. Eliseu, fica aqui, por quê? Porque Deus mandou ir para Jericó. Elias estava testando Eliseu, irmão. Elias era sozinho, mas também eu quero ver se esse camarada realmente Deus mandou ungir ele. Vamos ver se ele quer unção mesmo. Mas a unção não é para quem merece, não. Salvação. Diga para mim, salvação é dom gratuito. Ou melhor, para ficar mais, salvação é de graça. Fala, já foi ganho na cruz. Agora olha para o teu irmão e fala, mais unção. Quem quer unção aqui nessa noite, irmão? Cadê você que quer unção, irmão? Larga essa batata frita um pouco, larga esse hambúrguer um pouco, larga esse bolo de chocolate um pouco, vai renunciar, vai fazer jejum. Uma coisa você não vai poder reclamar que o teu pastor não te incentiva. Vai fazer um jejum, vai fazer uma oração, vai buscar poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para Deus fazer na tua vida, porque sem unção não adianta nada. Você pode virar cambalhota, você pode pular, você pode agarrar na janela, mas se tiver sem unção, é só encenação. Mas quando você tem unção, louvado seja o nome do Senhor. Aonde tu pisar, Deus pisa contigo com os dois pés. Aonde tu for, Deus assina embaixo aquilo que tu falar. Tu está buscando unção na presença de Deus. Os mais pentecostais já iam começar aqui, ó. Está repreendido. Já ia expulsar o demônio, tem que estar repreendido, né? Aleluia. E eu vou ter que ir para Jericó. Jericó é lugar de decisão. Jericó é lugar onde você tem que tomar a decisão. Você tem que se decidir quem você é na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que foi em Jericó que uma mulher, o evangelista até falou dela aqui, teve que tomar uma decisão. Ou ela continuava se prostituindo, ou ela ajudava os espias. Ou ela continuava naquele marasmo que a vida dela tinha, ou ela aproveitava aquela oportunidade que o povo de Israel ia tomar Jericó, e ela se aproveitava para salvar ela e a família dela. Porque a fé ela vem pelo... tá fraco. A fé vem pelo...
E ouviu o quê? E foi isso que ela ouviu. Ela quando chegou, rapaz, quando chegou os espiões, que entrou na casa dela, ela falou, opa, o povo aqui já está sabendo, tá? O povo aqui já está sabendo o que o Deus de vocês fez lá no Egito. A palavra chegou lá no ouvido dela. Oh glória. Deus não quer também só que você ouve. Se você tem pé para receber, então receba. Deus quer que você seja um portador da mesma. Deus quer que você tenha uma palavra para dar para alguém. E agora, eu continuo me prostituindo, a mulher já era humilhada naquela época, imagina as prostitutas. Hoje em dia não, né? Esse ofício, tem muitos até que se honram de ter esse ofício, elas enriquecem, muitas delas enriquecem, que é uma forma ilícita, né? Mas naquela época era humilhação. Ela, ou eu mudo de vida, eu continuo na mesma. Mas ela preferiu, gostei da palavra revelada, ela preferiu dar a corda para os homens de Deus. Ela preferiu renunciar. Oh meu Deus. Fica aqui, que eu tenho que ir para o Jordão. E aqui eu fecho, que já sei 5 minutos. Jordão, aquele que desce, ou descida, fala de humilhação. A gente quer poder, mas não quer se humilhar. A gente quer unção, mas não quer se humilhar. E quem não quer ser portador de unção, depende sempre da unção dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fica dependendo, aí vai de igreja em igreja. A igreja que tem um profeta tal, está lá. Não, lá tem o varão que tem um sapato colorido, que quando ele marcha, o demônio cai, eu vou lá. Lá tem irmã que revela, tem um irmão que revela o CPF, eu vou lá. Deus agora é funcionário público, né? Irmão, que edificação tem essa? Hein, Lu, que edificação tem essa? Olha aí, ó, o teu CPF é esse. O que adianta descobrir meu CPF? Hoje a coisa mais fácil é o CPF. Aí vai lá. Não, tem uma igreja, quer ver uma igreja bombar agora? Abrir uma igreja agora que tem um profeta que faz o que acontece. Até descobrir que não é profeta, está todo mundo lá comendo aquela comida lá. Aí sai da igreja dele, eu vou sair da minha igreja, porque aquela igreja é muito fria. Claro que é fria, você não dá lugar na tua igreja. Pula na igreja dos outros, marcha na igreja dos outros, e faz aviãozinho na igreja dos outros, rodopia na igreja dos outros, dá glória na igreja dos outros, bate palma na igreja dos outros, cumprimenta tudo, todo mundo na igreja dos outros, mas na sua mesma você não faz nada disso. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando aqui nessa noite. Quem tem fé para receber, receba. Aí quer que a igreja seja uma bênção espiritual. Como é que vai ser? Começa a renunciar para você ver. Começa a renunciar. Quando eu chegar aqui, meu irmão, já está todo mundo dando glória, todo mundo, meu Deus, já está acontecendo tudo. Começa a dar lugar para ver se não vai ter mais pregador da casa do que pregador de fora. Deus quer te usar. Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar amanhã. Deus quer te usar. Deus quer que todos os cultos sejam alegres. Deus quer que todos os cultos sejam alegres. Não pode nem ter movimento em todos os cultos, mas que vai ser um culto alegre, vai ser. É muito triste. Olha, como é que Deus fala? É muito triste a gente sair da igreja, sair falando assim, poxa, se eu soubesse, eu nem saía de casa. É triste ou não é, a igreja? Você vir para a casa de Deus e sair arrependido porque veio. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu não sou medidor de unção não, irmão. Nem a minha unção, eu não. Eu só procuro estar cheio. Procuro ter. Quem mede é Jesus. Mas é pelas atitudes que a gente vê.
a unção na nossa vida. Quando a gente está com a unção de Deus, mas até brabo Deus nos usa. Até doente Deus nos usa. Irmã Nayara, Deus usou Eliseu doente. Eliseu estava doente lá, quase morrendo. O rei foi lá e falou: pega a tua flecha, aponta para tal lugar e ó, pá. Foi usado por Deus. Por quê? Porque temos uma vida de renúncia, de busca. Gemendo, mas está buscando. Chorando, mas está buscando. Está jejuando, está fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Faz igual Jeremias: não quero pregar não, mas eu estou cheio da unção até os ossos, eu tenho que pregar. Às vezes é difícil. Às vezes chega aqui na igreja, Deus usa outro, mas Deus olha assim. Hoje. Às vezes a gente chega aqui e fala: Deus, senta aqui, ó. Deus usa outro. Me dá aí alguém para pregar. Aí Deus vasculha: não, tem que ser você. Mas eu não quero, não estou legal. Tem que ser você. Levanta, abre a tua boca e deixa eu te usar. Tem dia que é assim, irmão. A gente não quer. Mas Deus olha para o reservatório e vê que no reservatório é você que está pagando o preço, é você que tem que ser usado. Beleza? Agora o ruim é quando Deus chega ali em você e quer te usar e vê o teu reservatório vazio. O nosso Deus é Deus de unção, é Deus de poder, é Deus de graça. Nós não temos que temer. Jesus falou: não tenha medo do homem, porque o homem mata a carne, mas não sabe o que vai fazer com o restante. Mas tenha medo de Deus, que tem poder de lançar a alma, a carne, tudo para o inferno. Se coloca de pé para nós orarmos. Fica com essa palavra. Olha por tua fase, está na hora de buscar unção. Fala para ele. Está na hora de buscar poder. Está na hora de ter saúde espiritual. Ele onde é? Vai buscar. Vamos buscar, irmão. Para ter fervor na alma. A unção que desce aqui hoje para nós é uma unção transformadora, que está nos impulsionando a buscar mais e mais. Louvado seja o nome do Eterno, porque toda a tua vida dependerá disso, da tua intensidade de busca. Porque muitos aqui de nós, se não buscássemos, já estávamos lá fora dançando carnaval há muito tempo. Quantos estão pulando carnaval agora, não querendo julgar eles, porque deixaram de buscar? Deixaram de buscar. Satanás veio, ó, e está lá, lalaô, lalaê, leleá, lalaá. Mas que nessa noite podemos fazer igual a Eliseu. Feche os teus olhos.